Senhores, vamos aí para mais um vídeo. Hoje um vídeo muito legal. Eu vou colocar aqui muitos ensinos que a gente encontra do Rav Shaul, apóstolo Paulo, em um capítulo apenas que a gente vai pegar hoje, que é o 1 Coríntios capítulo 7. Vou mostrar ali, muita gente não entende ali, tem vários ensinos num capítulo só. Tem também a ideia que eu vou colocar aqui, por que nós, homens principalmente, o que nos resta nos dias de hoje é somente a gente fazer a purificação, a retenção seminal e o NoFap. Porque qualquer coisa além disso relacionado com as colheres é algo arriscado, é algo assim que eu vou explicar com exemplos. Todo mundo já está sabendo, né? Todo mundo já entende como é que funciona o mundo de hoje, alta promiscuidade. Então, vamos aí colocar em cima esse pensamento para a gente reforçar ainda mais o nosso trabalho de purificação, né, pessoal? Que isso é o que mais importa. Então, o NoFap é uma ferramenta e a retenção seminal como um todo, de um modo geral, ela é quase que obrigatória nos dias de hoje. Para aquele homem que tem amor ao Salvador, que busca obedecer a palavra dele. Então é para essas pessoas que o vídeo se direciona. Para as pessoas mundanas, é um vídeo que eles não vão gostar, certamente. Tem muito material hoje no YouTube, aí na internet, que você procura que assim, o pessoal já está fazendo um trabalho de associação de vermes parasitas que estão dentro do corpo das pessoas. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um certo nível ali de vermes, parasitas, e por isso que de tempos em tempos é bom consultar um médico para que ele receite aí algum vermífugo, alguma coisa para você fazer essa limpeza no organismo. Só que tem muita gente que tem níveis elevadíssimos, e esses estudos associam esses níveis elevadíssimos de parasitas no corpo relacionado à promiscuidade sexual, porque é óbvio, todo mundo aí se beijando, todo mundo aí fazendo fornicação, o sexo sem compromisso, né? O sexo fora do casamento. Então isso está aumentando, isso está ficando um negócio assim alarmante. Então eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu já vi esses estudos, não sei dizer se isso faz sentido ou não, mas tem estudos aí, pessoal, para quem quiser procurar consegue encontrar. Mas o que a gente percebe é que é muito triste, muito alarmante a situação nos dias de hoje. Eu vou citar um exemplo de um rapaz que às vezes eu comento aqui no canal, que ele é um exemplo, né, de rapaz assim, jovenzinho, que pratica o NoFap, está fazendo toda a purificação, e esses dias ele foi colocado numa situação um tanto constrangedora, que foi o seguinte: ele estava acompanhando uma parente dele nessas festas de empresa, né, de final de ano, de confraternização. E era uma rodinha ali onde só tinham mulheres, tudo, né? Esse rapaz, ele é menor de idade, eu não sei a idade dele exatamente, mas ele é novinho, ele é menor de idade, né? Tá, é virgem, inclusive, né? Então, ele contando que ele foi lá, né, tímido, né? Ficou ali na dele lá. E aí chegou uma moça, que ele falou assim, que aparentemente tinha uns 26 anos, 28 anos, acompanhada, não sabe se é noivo, se é maneiro que era, um casal de jovens. E essa moça começou a molestá-lo sem pudor nenhum, né? Passando, porque ele é um rapaz bem apresentável, né? É um Sigma Boy, né? É um cara que faz bastante musculação. E o exemplo que às vezes eu dou, né? Que o benefício no corpo para quem é jovem é muito rápido, a massa muscular, né? Então ele tá assim no auge assim, né? Da musculatura dele, então ele tá bem formoso, né? Tá bem bonito ali. E ele contando, né? Que a moça ficou ali fascinada no cara, né? E começou a alisar braço, fazer massagenzinha no ombro. Aí depois sentou do lado dele, começou a esfregar a perna dela na perna dele, né? E ele, uma hora, deitou a cabeça dela no ombro dele, e o cara que estava acompanhando a digníssima, né? O cara nem aí. E ele até me conta, rapaz, ele falou assim, ô tio, fiquei até assim, constrangido, porque o cara, né, o
noivo dela, marido, se ela tava do lado dela, o cara não falava nada. Eu falei, cara, será que eu vou apanhar aqui, né? Ele ficou até meio sem jeito, né? Ele não sabia também como barrar essa situação, né? E eu falei pra ele, quando começa assim, você falou, peraí, né? Vamos parar com isso, né? né? Fica aí, né? Porque todas essas coisas são estímulos, né? Todos nós humanos, nós temos o estímulo natural ao sexo. Então, se tem alguém ainda lá assim, manipulando isso, né? Estimulando ainda, né? Aí fica pior pra gente, né? Enfim, aí pra finalizar, o cara, aí uma hora ele conta que ele virou pro lado pra olhar assim, a mesma digníssima, já numa rodinha separada com outras digníssimas ali, conversando, e ela tomando, todo mundo ali com um certo nível de embriaguez, né? Todo mundo bebendo, né? E essa moça tava com uma garrafa de long neck, né? Aquelas Heineken, né? Aquela verdinha. E ela simulando uma felação na garrafa. Aí ele olhou aquilo e ele ficou atordoado. Ele falou... Aí começa, né? Aí ele fala, né? Poxa, eu tinha visto algumas coisas de pornografia, né? Abandonei, mas eu vi, né? Porque os jovens têm acesso a isso hoje, né? E ele falou assim, lembrei isso na hora, né? Eu lembrei, ela fazendo aquele gesto, eu lembrei de filmes, né? Mulheres fazendo felação ali no homem, lembrei disso. Então assim, é uma coisa vergonhosa. E aí eu faço só uma pergunta aí para quem está assistindo, tá? Isso num ambiente ali onde tinha só mulheres, e a mulher fazendo isso num rapaz, um jovenzinho. Eu faço uma pergunta, e se fosse o contrário? Se fosse homens... Imagina um homem lá de 20, 30 anos, 25, 30 anos, fazendo isso com uma garota menor de idade. Eu lhe pergunto, o que aconteceria com esse cara? Esse cara seria preso em flagrante, certo? Então, por isso que eu quero, fazendo essa introdução, eu quero deixar claro que, assim, para as mulheres, tudo é permitido hoje em dia. E se você tentar ficar indignado, fazer alguma coisa, essas coisas vão virar contra você, porque elas não aceitam como se serem contrariadas, não aceitam serem corrigidas. Então nós estamos num tempo onde o seguinte, quem é jovem, se você vai relacionar com uma mulher que já está assim, uma garota, né, jovem, que já teve muitas experiências com outros homens, com outros rapazes, experiências de beijos, experiências de sexo, já criaram muito vínculos espirituais, que são os laços de alma, que eu tenho vídeo aqui falando sobre isso no canal. Então, o que vale a pena para os rapazes hoje em dia? E aí eu vou fazer uma leitura aqui breve desse capítulo 7, né, do 1 Coríntios. O apóstolo Shaul fala assim: agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar em mulher alguma. Isso aqui é uma carta que Shaul estava escrevendo à congregação de Corintos, né, congregação israelita lá em Corintos, na Grécia, dando recomendações. E aí ele fala, né, todavia, se alguém, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher, né? Então, significando que assim, para você não cair no perigo da fornicação, no pecado da fornicação, então que se casem. Se casem. E aí, muita gente também confunde, né? No verso 4 fala, a mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. Da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Aqui, muita gente entende de forma equivocada, dizendo que dentro do casamento você tem que ter toda hora sexo, né? Principalmente os homens, né? Obrigando as esposas a terem sexo. Aqui está dizendo que dentro do casamento, uma vez casado, a pessoa não pode mais ter nenhum tipo de aproximação com outro. A mulher, por exemplo, uma mulher casada não pode ter nenhum tipo de aproximação com outro homem que não seja o marido, ficar com conversinhas, com flerte. É nesse sentido. Por que pertence? Porque agora casou, um pertence ao outro, uniu, né? O casamento cerimonial, ele une as almas, e é a bênção
do Criador dos céus e da terra em cima deste casal. As pessoas que fazem fornicação, elas se unem, mas sem a bênção. Então aí é uma via de acesso para um enviar para outro espíritos imundos, cheios de imundo, demônios, aquela coisa toda. E aí mais adiante ele também explica ali no verso 8, aos solteiros e as viúvas, digo que lhes é bom que permaneçam assim como eu. Né? Então o que ele está dizendo, né? Shaul, provavelmente ele era viúvo ou a mulher dele largou, porque ele fala também aqui no outro verso que eu vou ler a seguir, que assim, o cara que é casado, a mulher que é casada, se ele tem o cônjuge que é descrente e por alguma razão, né, a pessoa quer se separar, ele explica, né? Ele fala assim, você pode viver com o seu marido ou sua esposa que é descrente. Se ela aceitar conviver com você, tudo bem, certo? Você não precisa e não pode, né? Que ele fala que é um mandamento, e é um mandamento de Yahuwah, o soberano, que ele odeia divórcio, né? Ele fala, não se separe. Ele dá essa instrução, para que as pessoas não se separem. Mas se o descrente quiser se separar, que se separe. Porque nem todos têm o chamado no coração. E é isso que as pessoas precisam entender. Então, por exemplo, que ele falou, acabei de falar, né, no verso 10, aos casados mando, ele fala, não eu, mas Yahuwah, que a mulher não se separe do marido. Você está entendendo? No verso 12, aos outros digo eu, não Yahuwah. Se um irmão desposou uma mulher pagã, que ele coloca aqui uma mulher sem fé, e esta consente em morar com ele, não a repudia. Não a repudie, né? Não dê divórcio a ela. Se uma mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido. Então continue casados, respeite ali, né, a pessoa ali, não tem problema nenhum. Aí ele fala, porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são kadoshim, são puros, né? Mas se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão, nem a irmã estão ligados. Yahuwah nos chamou a viver em shalom, em paz. Que é o que eu acabei de dizer. A pessoa quer viver ali, que viva ali, né, plenamente ali junto, ali em harmonia. Mas hoje em dia, as pessoas, as mulheres principalmente, elas abandonam o casamento por coisas fúteis. É o divórcio banal, né? E por fim aqui, uma passagem interessante que fala sobre os tempos de hoje, né? Que diz o seguinte, vamos ver aqui, no verso 29, mas eis que vos digo, irmãos, o tempo é breve, o que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são de Yahuwah e de como agradar a Yahuwah. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. O recado, ele é bem claro, né? A gente está num tempo difícil, basta você somente constatar que os relacionamentos hoje são frágeis. Então, cabe a cada um entender o seguinte: se você concorda comigo, deixa seus comentários aí. Se você acha que aos homens hoje em dia resta somente viver na sua solitude, na sua retenção seminal e na busca da sua purificação. E aqueles que têm esposa também busquem a purificação dentro do casamento. Por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima, se assim soberano Yahuwah nos permitir. Aleluia!